Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua família, seu ambiente de trabalho, com todos os seus, que o cuidado de Deus possa estar sobre você. Retornamos nossa caminhada diária com Deus nessa semana e que bom poder estar com você em mais esse momento. Se estamos juntos é porque eu e você entendemos que é importante essa caminhada diária com Deus. Sem Ele na nossa vida, sem o seu cuidado, a sua graça, nós não poderíamos dar um passo sequer. E com Ele no barco, ainda que haja tempestades, tudo vai bem, porque temos a Bíblia, a palavra do Senhor, como o farol para guiar nossas vidas. E nessa semana eu quero convidar você a continuarmos juntos nesse caminhar diário com Deus, falando sobre os frutos do Espírito, que são as virtudes, as características de Deus a partir do momento que nós permitimos Ele entrar na nossa vida, transformar a nossa vida, transformar o nosso lar, enfim, começar uma transformação a partir de nós e através de nós também Ele vai mudando o ambiente onde nós estamos. Nas semanas anteriores, nós falamos sobre os primeiros frutos do Espírito: o amor, a alegria, a paz e a paciência. E se você tem estado conosco até esse momento, significa que você está valorizando essas características fundamentais para o nosso caráter e que está trabalhando, lutando, pedindo a ajuda de Deus para desenvolvê-las na sua vida. Nessa semana, eu quero dar continuidade ao texto de Gálatas, no capítulo 5, versos 22 e 23, que é o texto que nós estamos usando sempre, para nos valer a respeito da reflexão sobre os frutos do Espírito. E lembrar que esse texto diz, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência e benignidade. Então, nessa semana eu quero falar com você sobre a benignidade, que para a gente traduzir para algo que seja um pouco mais fácil de entender, de compreender, gentileza. Já tem um ditado corriqueiro nos nossos dias que diz que gentileza gera gentileza. Isto é, a partir do momento que eu e você, como pessoas do bem, temos atitudes também com as pessoas de gentileza, isso de alguma maneira será retribuído por nós. Mas eu quero que você entenda que mesmo se você viver num ambiente um tanto quanto hostil em relação a essa característica, eu e você somos convidados mesmo assim a transformar esse ambiente praticando a benignidade, sendo uma pessoa do bem, sendo uma pessoa cristã que pratica o bem. E aí eu quero, além desse texto de Gálatas capítulo 5, que é o texto que está lá, o fruto do Espírito, benignidade, eu queria também ler para você, para hoje, Colossenses capítulo 3, versículo 12. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então aqui, para essa atitude de generosidade, de gentileza para com as pessoas, nós estamos vendo a palavra revestir-se. O emprego dessa palavra é importante porque ela nos dá a ideia de realmente nós literalmente nos vestirmos dessa qualidade. A gente vestir essa característica na nossa vida, de ser uma pessoa gentil, de querer sempre o bem para as pessoas que estão ao nosso redor, dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho, na igreja, os vizinhos, enfim. As pessoas olharem para mim e para você e poderem enxergar em nós uma pessoa de bem, uma pessoa benigna, uma pessoa gentil. O que é gentileza? Gentileza é aquela educação que nós podemos ter que nos faz ser amável com as pessoas. No dicionário de português, você vai ver lá que gentil é aquele que é nobre, que é cavalheiro, que é amável. Isso é ser gentil.
Traduzindo, é como sendo uma pessoa muito bem educada, uma pessoa, né, que realmente quer o bem para as pessoas, quer o bem para os outros. E a gente vai perceber que o mundo de hoje, ele está muito carente disso. Está muito carente. Basta você olhar, por exemplo, quando entra uma pessoa idosa no ônibus, grávida, e às vezes o ônibus está lotado com pessoas em pé, que não é o caso desse tempo agora, mas quando isso acontece, há pessoas que chegam ao ponto de fingir que estão dormindo, para não serem gentis, para não usarem o bem e ceder o seu lugar, imaginando sempre que isso é algo para o outro fazer. A benignidade, meus irmãos, é ser gentil, é amar e é demonstrar esse amor como uma ação. A benignidade é o amor em ação, é algo que nós fazemos pelos outros, não é algo que nós sentimos apenas. Ele é visível, não é apenas emocional. Isso é benignidade, é descobrir a necessidade do próximo, é saber o que ele pode estar precisando e estender a mão para ajudá-lo, independente de retribuição, independente de alguma coisa que possa vir como recompensa daquela atitude benigna, aquela atitude gentil. É nós descobrirmos as feridas das pessoas e tratarmos elas. É descobrirmos as suas necessidades e estendermos a mão. Isso é benignidade. E o Senhor nos chama a ser benigno. Por que nós devemos ser benignos então? Por que Deus quer que a gente seja gentil, seja uma pessoa de bem? Devemos ser pessoas de bem porque Deus também, Ele é benigno conosco. Sua palavra nos diz, lá em Efésios capítulo 2, verso 8 também, a seguinte expressão: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não é dom de vocês, ou melhor, não vem de vocês, é dom de Deus. Isso significa que, de alguma forma, Deus, Ele é benigno conosco, Ele quer o nosso bem. A salvação é algo que nós conquistamos, ou melhor dizendo, que nós recebemos pela graça. Não é por merecimento. E o que é graça? É favor e merecido. Então, quando o Senhor nos deu a salvação, através do sacrifício de Jesus, não é por merecimento nosso. Ainda que eu seja um pastor, o Senhor me salvou não é por merecimento meu. Não era pastor também quando eu aceitei Jesus, é claro. Mas não é porque eu era bonzinho também que Ele me salvou. Ele me salvou pela sua graça. Ele me salvou porque Ele é benigno. Mesmo sem eu merecer, mesmo sem eu talvez estar retribuindo naquela época algo em troca pela benignidade do meu Deus. Então muitas vezes nossa atitude de gentileza, de pessoas de bem, elas não vão receber naquele momento algo como recompensa, mas será sem sombra de dúvida um ato de obediência a Deus, um ato que nos faz parecidos com Deus, um ato que é fruto do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus na nossa vida. Alguém que tem a presença de Deus, que se deixa transformar diariamente por Deus, certamente será uma pessoa benigna, gentil. Uma pessoa capaz de dizer, por exemplo, muito obrigado, capaz de dizer expressões como, por favor, sente-se aqui no meu lugar, por favor, tenha preferência, ou fazer isso no trânsito. Enfim, são inúmeras as quantidades de coisas que podemos fazer no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, na igreja, no ambiente de trabalho, no trânsito. Aonde estivermos relacionando-nos com pessoas, podemos sim ser pessoas de bem, podemos sim ser pessoas gentis. A graça e a benignidade, elas andam sempre juntas. Por quê? Porque fazer a benignidade vai requerer de nós também o exercício da graça. Assim como o Senhor é benigno conosco, através da graça, também devemos ser com as outras pessoas. Isto é, nós devemos amar aos outros como nós amamos a nós mesmos, como o Senhor Jesus nos ensina em sua palavra. O segundo motivo pelo qual nós devemos ser pessoas
gentis, amáveis, né, pessoas de bem, é que nós queremos que as pessoas também, de alguma forma, sejam pessoas de bem para conosco, sejam pessoas gentis para conosco. E aí nós temos que tomar a iniciativa disso. Como disse Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 12, assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. É bíblico. Então, aquilo que nós queremos que as pessoas façam conosco, devemos fazer com elas. Não é tão bom quando alguém agradece por algo que a gente fez? Então, faça o mesmo. Não é tão bom quando alguém cede o lugar naquele momento que você está cansado e precisa se sentar, recuperar uma força, recuperar a respiração porque está cansado e aí o ônibus está lotado, você está exausto de um dia ou de uma noite de trabalho. Não é tão bom quando alguém cede o lugar por você? Faça isso. Faça isso. Interessante que Provérbios capítulo 11, verso 17, ou Provérbios 11, 17, diz que quem faz o bem aos outros está fazendo o bem a si mesmo. Então significa que quando nós somos gentis uns com os outros, nós estamos fazendo um bem para nós, um favor para nós mesmos. Então, se eu e você queremos o bem para nós, façamos o bem para os outros. Ainda mais nesse tempo. Ainda mais nesse tempo. É comum a gente, quando passa por um momento difícil, pensar sempre assim: eu vou comprar as minhas coisas primeiro. No tempo de pandemia, por exemplo, vai que falte. Se falta, eu prefiro que eu tenha o meu. É quando, né, as pessoas, de forma egoísta, e isso aconteceu porque no início da pandemia vários produtos começaram a faltar, porque as pessoas ficaram tão preocupadas, ainda que se dissesse: olha, não precisa, tenha paciência, compre o necessário, mas as pessoas, com medo de ficar sem o que fizeram, muitos produtos faltaram porque tinha gente comprando exageradamente. Hoje já nem tanto. Depois disso as pessoas talvez entenderam um pouco melhor. Mas geralmente assim, quando as coisas são poucas, a gente tem aquela tendência, aquele impulso de querer o nosso primeiro. É quando você chega numa mesa e pensa: puxa, vai acabar essa refeição, então vou logo garantir o meu. E às vezes o outro fica sem porque você pegou a mais, porque você tomou um refrigerante a mais, você pegou um prato de salgadinho a mais, você pegou uma porção a mais. Enfim, são coisas corriqueiras do dia a dia que eu estou citando, que às vezes nós nos preocupamos apenas conosco, com a nossa necessidade, e nos esquecemos do outro. E se é uma das coisas que mais se tem falado nesses dias, é de nós cuidarmos uns dos outros. O uso da máscara, por exemplo, você sabe que ela não protege a você somente, mas principalmente o outro. E nós estamos aprendendo a lidar com isso. Por quê? Porque se eu uso a máscara pensando em proteger o outro e o outro também usa, ambos seremos protegidos. Agora, se eu egoisticamente não fizer uso dela, né, porque não tenho preocupação com o outro, ainda que eu esteja saudável, eu achar: não preciso dessas bobeiras, né? Eu estou saudável, sou uma pessoa que tem uma boa saúde, isso significa que nós não somos pessoas de bem, porque estamos apenas pensando em nós mesmos e nós temos que pensar no outro. Um segredo muito interessante para nós terminarmos nossa reflexão, para que eu e você possamos ter como lema de nossas vidas, a fim de que a gente possa ser uma pessoa de bem, é se colocar sempre no lugar do outro. É tentar de alguma maneira ver aquela situação do ponto de vista do outro e estender as mãos, é claro. A partir do momento que você perceber que aquela pessoa tem uma necessidade, você se imagina no lugar dela, aí é o momento, é a hora certa de você tentar fazer alguma coisa, não ficar só no âmbito da emoção. Há muitas pessoas que choram pelo sofrimento dos outros, que vê cenas de sofrimento e ficam ali passadas, emotivas, mas que não movem nada, como diz popularmente, não movem uma palha para mudar o mundo, para mudar a sua casa, a sua família, a sua cidade, para mudar a vida das pessoas ao redor. É sempre pronta a reclamar de tudo, a reclamar das pessoas.
Por que as pessoas fazem mal tão grande? Por que se faz isso? Ou por que as pessoas não fazem alguma coisa por isso? Sendo que muitas vezes nós não fazemos nada. Queremos que o Evangelho alcance a todas as pessoas, mas muitas vezes não queremos nos envolver com missões, não queremos adotar um missionário, não queremos dar uma oferta para missões, mas queremos que missões alcance todas as pessoas, isso é, que o Evangelho alcance todas as pessoas. Como fazer isso se eu não der a minha contribuição? Então dê a sua contribuição, dê a sua parcela de contribuição. Seja uma pessoa de bem, seja uma pessoa benigna, seja uma pessoa gentil. Será em alguns momentos desafiador, porque nem sempre teremos a recompensa desses atos de generosidade, de gentileza que nós oferecemos. Mas não se esqueça que aquele que é maior do que tudo e que todos está nos olhando, nos observando, e sendo gentil, sendo benigno, estaremos obedecendo a Ele, estaremos demonstrando que realmente Ele transformou a nossa vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós vivemos, meu Deus, num mundo tão cheio de egoísmos, de individualismo, meu Pai, onde muitas vezes as pessoas, para fazer o bem, elas requerem algo em troca, e nós temos experimentado o Teu cuidado de forma gratuita, pela graça, a cada dia. Portanto, meu Deus, ajuda-nos também a sermos pessoas de bem, pessoas benignas, pessoas gentis. Nesse mundo que precisa tanto disso, ainda mais nesse tempo de hoje, ó Deus, onde se faz tão necessário que haja pessoas de bem, onde se faz tão necessário que cuidemos uns dos outros, meu Deus. Nos ajude, Pai. Nem sempre é fácil para nós demonstrarmos que somos pessoas de bem, sabendo que muitas das vezes nós não iremos receber nada em troca por aquilo. Em que talvez a retribuição pelos nossos atos de bem serão passadas despercebidas pelas pessoas. Em que talvez para nós vai parecer que é apenas uma pequena atitude num universo de pessoas cheias de coisas erradas, de atitudes erradas. Mas nos ajude, Pai, para que possamos mudar, a começar do nosso lar. Mudar o ambiente através de atitudes de benignidade, de gentileza. Que possamos mudar nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente na igreja, nossos relacionamentos através das amizades, até através das redes sociais, Pai. Que possamos exercitar, crescer ainda mais nesse fruto do Espírito que é a benignidade, porque o Senhor tem sido benigno para conosco. Portanto, ó Deus, nos ajude também a ser benigno para com todas aquelas pessoas que nos rodearem, para que cada vez mais as pessoas possam perceber a Tua presença em nossas vidas. Cuide de cada um de nós, cuide daqueles que estão nesse momento nos seus lares, no seu ambiente de trabalho, ou quem sabe até mesmo, ó Deus, no leito de enfermidade. Tem misericórdia, Pai, acalma os seus corações. Faze com que seja renovada a esperança e a confiança, Pai. Nós começamos uma semana na Tua presença e assim continuaremos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o restante do seu dia, que Deus abençoe o restante da sua semana, que possamos nessa semana, então, caminhar crescendo no exercício da benignidade, sendo pessoas gentis, a começar dos nossos lares, também no nosso ambiente de trabalho, por onde quer que estejamos, sabendo que o Senhor, Ele nos dará a recompensa pelos nossos atos. Que Deus te abençoe, transforme o seu lar numa igreja. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.